E deixa eu perguntar uma coisa. Aqui, a gente, nos seus textos, pelo menos, existe uma boa dose de bom humor, eu acho. É isso que eu percebo, assim. E tem uma coisa que você escreveu, eu não lembro agora qual edição que era do Substack, mas é uma frase que ficou comigo, que era o bom senso e o humor são a mesma coisa, mas em velocidades diferentes. O bom senso e o humor, que era isso. Não é uma frase minha, é uma frase de um comediante australiano da Inglaterra, eu esqueci o nome dele agora, que eu li no Martin Amis. Tá, legal. Então, não, eu só trouxe isso daqui porque eu queria que você explorasse um pouco essa ideia, entendeu? Porque eu acho que ela faz muito sentido, assim, o bom senso e o senso de humor são a mesma coisa, mas em velocidades diferentes. Mas, sendo uma ideia que você ouviu, né, de um comediante, qual é a sua interpretação diante desta frase? Ele continua dizendo mais ou menos o seguinte, que quem não tem senso de humor não tem sanidade e não merece confiança, né? Se não me engano, ele termina assim, né? Ele relaciona, no fundo, o senso de humor com sanidade, né? Com você ser certo da cabeça, né? Quem não tem senso de humor, ele acha que não bate bem da bola. E eu acho que ele está coberto de razão. Quem não tem senso de humor é meio doido, né? Quem não tem senso de humor não está muito certo das ideias. Por quê? Porque o senso de humor é a maneira que você tem de olhar para as coisas e não se deixar fanatizar por elas, né? Eu acho que o senso de humor te desfanatiza, ele impede que você se torne fanático, ele impede que você se torne um extremista de qualquer cor, né? Na verdade. E quando você perde o senso de humor, você perde um pouco essa noção de não ser um extremista. Eu penso sempre no Luiz Fernando Veríssimo, que era um homem de esquerda, era um homem do PT, por assim dizer, mas quando ele fazia humor, ele não era nada disso, ele era maravilhoso, ele era nada fanático, ele era nada, né? Nada impositivo, nada extremista, nada disso. Então eu penso que é isso, o humor nos salva de ser extremistas. É isso que eu penso e é isso que eu acho que o cara lá quis dizer também. Interessante. Pra mim faz sentido realmente. E dá pra emendar isso daí com outro assunto que eu iria trazer, que ao longo dos seus textos você fala muito de São Paulo. E bom, você nasceu em São Paulo, né? Então ela é a tua cidade, sim. Eu nasci em Guarulhos, só pra gente... Eu entendo um pouco aí dessa relação de amor e ódio, né? Porque assim, quando eu vou para São Paulo, eu sou invadido por um certo sentimento nostálgico. Porque, né, tipo, uma das minhas lembranças mais antigas é tipo pegar metrô com a minha mãe, entendeu? Só que, tipo assim, olha só que coisa, né? A sua lembrança nostálgica é pegar metrô, entendeu? Não é tipo, sei lá, uma praia, um sítio, sabe? Algo idílico, bonito, né? É só uma cidade cinza, feia, violenta. Só que é isso, né? Tipo, a gente tem existe essa relação, né? Eu imagino que todo mundo que nasce no Rio de Janeiro tem essa mesma sensação com uma cidade que é absolutamente perigosa, assim, né? E tal. Sim, hoje, né? Hoje, exato. E aí o senso de humor acaba servindo muito para isso, né? E existe essa sua... Eu percebo um pouco dessa relação com São Paulo. Isso faz sentido? Existe uma certa relação de amor e ódio com a cidade? Ódio nenhum. Eu não tenho nenhum ódio. E não tenho, sim, tanto amor também. Eu tenho uma relação... Como é que eu vou dizer? Eu sou daqui. Né? Não é nenhum extremismo, né? É como uma pinta no meu nariz. São Paulo é como uma pinta no meu nariz. Aí vai continuar aí e tá comigo. Mas eu me lembro porque era assim, quando eu era menino, comecinho dos anos 70, meu pai já era um senhor 50 anos e tal, e ele gostava muito de andar a pé. Meu pai era um cara, eu dizia meu sogro, que era do Nordeste, meu pai era um homem andejo. E ele pegava eu, que eu era menininho, meu irmão nasceu em 72, ainda era bebê, e a gente ia andar. E ele me pegava, a gente morava no Brás, o Brás é um bairro quase central, e a gente ia para o centro da cidade, para o que se chamava cidade a pé.
E ele me mostrava a cidade como era o centro velho de São Paulo, numa época que a gente era obrigado a conhecer a colina histórica como a palma da mão. Eu ainda conheço a colina histórica como a palma da minha mão. E aqui é tal rua, rua direita, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, Largo São Bento, aqui um bandeirante se recusou a virar rei. Me dava algumas noções desse tipo de coisa, mas me fazia andar, me fazia olhar a cidade. E ele se lembrava do tempo que ele ia a pé até o estádio do Pacaembu, ver o Corinthians jogar nos anos 50, onde passava o trilho do bonde, onde era tal coisa, onde era a fábrica do quê, ali era o Maria Zélia, eu ia jogar bola não sei aonde com os tios e tal. Ele era uma espécie de Cicerone daquela cidade, não da cidade turística, não da cidade bonita, da cidade famosa, mas da cidade do dia a dia, né, por onde você caminha e tal. Então eu era ciceroneado por ele nisso. E isso faz parte de você. Não vou nem dizer que isso que cria uma relação de amor. Isso é uma coisa que integra você, né? Como um pedaço do seu corpo, como eu disse, uma pinta no nariz, como um defeito na sua unha, por exemplo. E eu me lembro muito disso porque eu também me tornei, com isso, alguém que gosta da cidade, gosta de andar pela cidade, gosta de conhecê-la, gosta de entendê-la e de explicá-la, principalmente do ponto de vista histórico. Daqui, né, aqui temos mais as 7 curvas do tamanho do ATI, mas elas ficavam aqui, e daqui o Porto Geral era de onde saíam as jangadas dos bandeirantes e tal. Eu gosto disso. Né? E é interessante porque a gente acaba conhecendo pessoas que gostam disso também, pela newsletter, né? Tem uma moça do Twitter que lê a newsletter, moça, mas talvez seja mais velha do que eu, que se chama Áurea Sofia, que fala bastante disso, me indica livros. É uma coisa muito interessante. A gente tem esse gosto, né, pela antiga história da cidade. E por andar nela, né, por conhecer a colina histórica, por conhecer o Brás, por conhecer o Bexiga, a Barra Funda, como tem o livro, né, do Alcântara Machado, a Moca, onde hoje eu moro, esse tipo de coisa. E a cidade está dentro de mim, porque eu me movo por ela. Né? O metrô é uma coisa recente. Eu me lembro que meu pai me levou para ver a implosão do Mendes Caldeira, quando foram cavar o buraco da Estação da Sé. Imagina isso, em 74. Não, antes disso. E quando inaugurou o metrô, no primeiro dia ele levou a gente para andar de metrô, porque ele era um homem entusiasmado com o progresso e não sei o quê. Meu pai tem uma história muito louca dele, que ele, quando começou o negócio de penicilina, nos anos 40, talvez, meu pai entrou numa farmácia e pediu uma injeção de penicilina e tomou uma injeção de penicilina. Ele podia ser alérgico e ter morrido ali. Né? Sim. Não morreu, não sei do que ele se curou, se é que ele se curou de alguma coisa, e saiu assoviando. Eu sou um homem do progresso. Meu pai tinha essas loucuras. E isso passou para mim, e passou para mim com São Paulo, né? Com a cidade de São Paulo, não tanto com o estado, e não com a cidade inteira também, mas com a cidade de São Paulo. Sim, entendo. Interessante você falar não com a cidade inteira, porque tem muito disso, né? A cidade cresceu muito, né? Imagino que você conheceu uma cidade que hoje em dia engloba outras, né? Sim. Se conecta com outras que, quando você era criança, não era, né? Tipo, era outra cidade, era outra coisa. E hoje é tudo a mesma coisa, né? Guarulhos mesmo, né? Tá... Qual a diferença, né, entre Guarulhos e São Paulo? E o sotaque da cidade antiga que eu conheci se perdeu, né? Desapareceu muito. Né? Novos sotaques apareceram, sotaques regionais. Você tem o sotaque de Fundão de periferia, você tem sotaque de Zona Oeste, você tem sotaque da Moca. É esquisito, né? O retroflexo entrou na cidade de uma maneira que eu acho tão esquisita, essas pessoas que falam favor, comparecer, não sei aonde. E antigamente, quando eu era moleque, isso era muito zoado, né? Oh, você é de Piracicaba, sou, entendeu? Os caras caçoavam bastante disso. E hoje é uma coisa que está espalhada pela cidade e é uma coisa social até. Você vê que é de gente meio pouco estudada e não sei o quê. Então mudou muito, né? Mudou muito. Eu morei anos e anos em Itaquera, por exemplo, e não gostava de morar lá, morei meio forçado, não tinha alternativa. Mas... claro, você é um invasor ali, né?
Então, eu corri um certo risco. Eu era outro palmeirense de Itaquera. Virou até ponto de referência, né? A casa do palmeirense. Vira ali na esquina da casa do palmeirense e pronto. É isso. Meu vizinho ficava, e o Palmeiras, não sei o quê. Era tudo corintiano em volta, todo mundo gritando. Às vezes era duro. Imagina. Meu pai era corintiano, né? Você mencionou isso, né? Que seu pai ia assistir o Corinthians no Pacaembu. Então seu pai era corintiano.